Olá, gente, boa tarde. Agora é tarde chuvosa aqui em Farroupilha, o tempo não está ajudando e vamos aproveitar para trazer mais um conhecimento para vocês. E hoje vamos falar de um ponto bem importante no nosso movimento solar sustentável. O aquecimento solar no inverno, para quem mora na região subtropical, principalmente dos 3 estados do sul do Brasil, não pode considerar o sistema de aquecimento solar um sistema completo. Essa é uma questão bem importante que fique esclarecida para todo mundo, para não acreditar que a solução seja perfeita. Ela não é perfeita nessas 3 regiões do país. Por que não? Muitas vezes, principalmente no inverno, por exemplo, hoje, chuvoso, frio, faz 3 dias que estamos com chuva, a nossa água no boiler não recebeu a energia do sol. Então, o boiler está gelado, da mesma temperatura da água que vem para dentro de casa. O que precisa então um sistema de aquecimento solar, além de um equipamento de boa qualidade? Um sistema de apoio. Esse sistema de apoio pode ser uma serpentina em um fogão, uma serpentina em uma lareira, um aquecedor de passagem de apoio, que pode ser instalado tanto no circuito em série, como também um circuito paralelo. Ou então uma resistência elétrica, que normalmente o boiler vem já preparado com essa resistência elétrica. Você conecta na rede elétrica e ela é acionada por um termostato. Você programa a temperatura desejada da água por meio de um potenciômetro. Está certo? Então, esclarecido esse ponto, nós vamos partir para a nossa análise e também abrir nosso aplicativo de desenho. Aqui nós temos então nosso sistema instalado em circulação natural, termosifão, com toda a instalação, vamos dizer assim, desenhada. Aqui nós temos uma convenção de deixar a saída para o lado esquerdo e os acessos para o lado direito. Nós podemos ter então 3 tipos de apoio no sistema de aquecimento solar. Vamos anotar aqui para vocês memorizarem. Antes disso, nós vamos ter que nominar nosso treinamento aqui. Aqui os dados da Confortec, www.confortec.com.br 54981121637. E o tema de hoje é... Certo, pessoal? Então, estamos começando novamente agora. Então, o primeiro apoio que a gente tem, o mais comum, é a resistência elétrica. Resistência elétrica. A resistência elétrica é um resistor que que já vem instalado no boiler da Comeco, pelo menos. Ele já vem instalado no boiler a meia altura aqui no boiler, digamos que seja aqui assim. Vou mudar esta cor aqui para uma laranja. Que tem um termostato aqui do lado que você programa a temperatura. Um ponto importante que eu quero chamar a atenção aqui, que a temperatura de água para consumo oscila um pouco, tanto no inverno quanto no verão e também na região do país. Por exemplo, aqui no sul, no inverno, a temperatura do boiler tende a aumentar um pouquinho, para em torno de 45, 50 graus, para compensar perdas de temperatura no trajeto do boiler até o ponto de consumo. No verão, a temperatura baixa para 39, 40 graus, para ter uma água mais interessante, mais confortável lá no ponto de consumo. Em demais regiões do país, vamos dizer regiões norte, a temperatura oscila menos, então essa mudança de temperatura no termostato é menos frequente. O que nós observamos muito com o advento da energia solar fotovoltaica? Algumas pessoas procurando soluções de aquecimento de água para aproveitar a energia produzida, ou energia gerada com as placas fotovoltaicas. Essa solução
ela é bem interessante, uma vez que a energia você não traz da rua, você não tem um custo de compra dessa energia, então economicamente se torna viável a longo prazo. O que é importante ressaltar aqui, por experiência, nós podemos afirmar que a energia necessária para aquecer a água eletricamente nas regiões sul aqui é bem significativo. E temos um trade-off aqui que não é favorável. Por exemplo, no inverno, a energia solar fotovoltaica, aqui para sul do Brasil, a geração é limitada, uma vez que o tempo de sol, ou hora sol pico no inverno, ela tende a ser pequena. Fora isso, tem também os efeitos climáticos de chuva e cerração, onde a geração onde a geração de energia é bem reduzida. Aqui para Farroupilha, o mês de junho é o mês do ano onde a geração de energia solar é a menor de todos os meses. Em compensação, a temperatura da água também é a menor de todos os meses. Então, o que significa isso? Que eu preciso levar a temperatura da água de um ponto muito baixo até 40 graus, 45 graus, de forma elétrica. E esse efeito puxa a energia demasiadamente grande para fazer o suprimento de energia para aquecimento de água. Então, muitas pessoas instalaram o sistema de aquecimento de água com boiler e se surpreendem nos meses de inverno com a quantidade de energia necessária para fazer essa operação. O que se sugere uma fonte alternativa de energia para aquecimento do boiler para a nossa região? Seria a serpentina. A serpentina tem dupla finalidade. Ela tem, por exemplo, o efeito de aquecimento numa lareira, por exemplo, se aquece o ambiente e também aproveita essa chama, esse calor para aquecer o boiler, a água do boiler. Então aqui vamos listar a serpentina. Para quem tem essa possibilidade de instalar uma serpentina, diria assim para vocês, por experiência, vale a pena. É uma satisfação muito grande e o efeito, a eficiência desse sistema, desse processo com serpentina é muito grande. Quem puder complementar o aquecimento com serpentina faz uma diferença significativa. Nesse caso, então, quem tiver a energia solar fotovoltaica com serpentina vai ter uma boa eficiência e um bom custo-benefício para a sua instalação. Está certo? Como é que faria a conexão da serpentina? Vamos fazer um desenho rápido aqui para nós não precisarmos voltar nesse tema depois. Digamos que eu vou instalar a serpentina na lareira. Vamos desenhar a serpentina aqui. Que construir a serpentina, ela tem uns detalhes também. Eu gosto de explicar isso para vocês, para que não tenham dúvidas. O que eu estou fazendo aqui? Uma serpentina para facilitar a circulação da água. Eu conectaria essa serpentina neste ponto aqui, Perdão. Saída da água aqui. E retorno da água quente aqui. O que vocês precisam levar em consideração aqui na hora de instalação? A saída do lado esquerdo, por convenção, pode ser junto com a saída para o coletor. Você conecta na parte mais baixa da serpentina. E a serpentina ela tem que ter uma construção ascendente, de modo que a água quente seja direcionada para este caminho aqui, sempre ascendente. E daqui do ponto de conexão com a tubulação de retorno, também um circuito ascendente. Importante aqui ressaltar que existem opções de boiler com diferentes acessos, mas não obrigatoriamente eu precise de um boiler com diferentes acessos para fazer a conexão da serpentina. Eu posso, por exemplo, colocar aqui no retorno, no coletor, um retorno em Y. Vamos fazer um desenho aqui. Existe esse dispositivo
nas lojas de material de construção. Você instalaria um retorno em tipo Y aqui para conectar ao boiler. O que é importante? Reduzir as perdas de carga nesse retorno, de modo que essa água facilmente circule. Então a serpentina aqui poderia estar dentro de um fogão, a lenha, uma lareira, fogão campeiro. O fogo, o calor do fogo sobre essa serpentina vai fazer a água mudar de temperatura, e com a temperatura também muda a densidade da água, que faria ela procurar um caminho para subir. Então ela subiria de volta para o boiler e começaria essa circulação automática. Posso fazer a circulação forçada na serpentina? Pode. Precisaria instalar então um pressurizador, uma bombinha em algum ponto e um sensor que faria esse acionamento conforme mesma ideia da instalação por sistema de circulação forçada. Está bem? Vamos voltar isto aqui. Outra forma de aquecimento complementar de apoio poderia ser o aquecedor de passagem. Vamos acrescentar aqui. Aquecedor de passagem. Então, para o aquecedor de passagem, existem duas opções, duas possibilidades de instalação. Hoje, muito utilizado é a instalação do aquecedor na saída para o consumo. Nesse ponto aqui, por exemplo, eu instalaria meu aquecedor de passagem em linha, chamado em série, vamos dizer assim, neste ponto aqui, ó. Eu conecto meu aquecedor de passagem aqui, e depois do aquecedor, então, eu sigo o fluxo para o consumo, de modo que os pontos de consumo estejam todos conectados depois do aquecedor. Aqui poderia distribuir para o chuveiro, para a pia, para a cozinha, em diferentes pontos. O que acontece nesse circuito aqui? No inverno, ou algum momento em que a temperatura ou a energia do sol é insuficiente para fazer o aquecimento de água, esse aquecedor eletrônico ele vai perceber a temperatura da entrada da água e ele vai comparar com a temperatura programada em que ele se encontra. Se caso essa temperatura estiver 3 graus abaixo do programado, ele fará o acionamento automático para complementar a temperatura da água para o consumo. Está certo? Então, teria que ser um aquecedor eletrônico com essa função que chama função solar. Também poderíamos fazer o apoio por aquecedor de uma forma diferente. Vamos desenhar um aquecedor distante aqui, que seria o apoio paralelo. Meu aquecedor poderia estar aqui e eu conecto uma rede de água fria no aquecedor e retorno para o boiler. Também aqui eu conectaria em Y. Aqui preciso de um pressurizador no meio do circuito para fazer essa circulação forçada de água. Então eu preciso de um pressurizador, uma bombinha aqui para fazer essa circulação. O acionamento vai se dar por um controlador digital. Vamos trazer também lá do site da Confortec o controlador digital. Está certo? Trouxemos nosso controlador aqui e vamos conectar então um sensor na saída para o consumo
e um sensor na entrada do boiler. Quando a diferença de temperatura aqui estiver diferente do programado aqui, poderia programar para ele, por exemplo, a temperatura de saída aqui 45 graus. Quando a temperatura aqui baixar de 45, esse sensor aqui vai comunicar o controlador para acionar o pressurizador. E aqui então conectaria o meu pressurizador aqui no controlador. Certo, então funcionaria dessa lógica. Quando a diferença de temperatura entre a entrada e a saída for maior que 30 graus, daí esse controlador aciona para fazer a circulação da água pelo aquecedor. Deixa eu ver, essa lógica aí não ficou tão boa. Como é que eu faria aqui? Eu preciso informar aqui esse controlador para ele acionar. Eu teria que adotar uma lógica um pouco mais simples aqui e usar apenas uma informação para acionar o controlador. Quando essa temperatura de saída de consumo for menor que a temperatura desejada para o uso da água, que seria 40 graus, ele aciona esse pressurizador que faria a circulação da água dentro do aquecedor, que retornaria aquecida aqui para o boiler. Então, quando essa temperatura voltar à temperatura de consumo, ela desligaria esse pressurizador e pararia a circulação de água aqui no meu aquecedor de passagem. Está certo? Então, tem todas essas formas de sistema de apoio. Posso fazer por resistência, por serpentina e por aquecedor de passagem. Se ficar alguma dúvida, aqui no processo nós podemos conversar aí nos comentários. Aqui então está falando com vocês Ademar, e eu queria que vocês não esquecessem que o sol ele é gratuito, ele passa por sua casa todos os dias, não cobra aluguel, e vocês podem aproveitar essa tecnologia e essa energia para facilitar a sua vida e aumentar o seu conforto.